Fala galera, tudo bem? Hoje aqui vamos fazer o pré-jogo sobre Atlético e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eu tô fazendo isso aqui porque não tá ocorrendo muitos jogos, né? Entramos na data FIFA, amanhã tem jogo da seleção e vamos falar sobre o que eu espero desse jogo. Assim, o Atlético agora caiu na Copa do Brasil, tem só a final da Libertadores, só mais um jogo de Copa, vai ter que se preparar para jogar o Brasileirão com força total, hein? Porque aqui 11º lugar, 41 pontos. O primeiro aqui no G5, G5 não, 16, tá com 57. Olha a diferença, gente, quase 20 pontos. Claro que essa margem de pontos vai cair aqui para oitavo, nono por conta das Copas. Que é o seguinte, a Atlético está na final da Libertadores. Se ganhar, tá classificado, que é o jogo contra o líder do campeonato, o Botafogo. Agora, se perder, aí vira outra história. Por quê? A campanha do Atlético esse ano, assim, nos campeonatos em gerais, foi boa, por conta que conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, que é bom até financeiramente, é um campeonato que paga muito, e na final da Libertadores. Mas, entretudo, se perder agora esse jogo da final, meio que acabou o ano e tem que focar no brasileiro, porque faltam 7 rodadas para o Atlético, né? Faltam 7. Para os demais, normalmente tem 33 jogos. E esse é o grande problema, por conta que, vamos colocar, vai jogar fora de casa contra o Flamengo hoje, e assim, tem grande chance de perder novamente, né? Vai faltar 6 rodadas para tirar uma grande quantidade de pontos no Brasileirão, porque não pode ficar confiando em um jogo da Libertadores, né? Ainda mais com um time que vem forte, igual o Botafogo e tudo. E é um jogo até difícil da gente prever, por conta que o Atlético acabou de vir de 2 jogos contra o Flamengo, perdeu os dois, e assim, é complicado até pelo psicológico. A gente não sabe como o time do Atlético vai reagir. Se vai vir com garra, sangue no olho, para tentar pelo menos vencer, assim, num joguinho assim que vale uns pontinhos, sabe? Por conta que já perdeu os 2 jogos, dentro de casa mesmo. Foi humilhado dentro de casa, vamos falar a verdade. O Flamengo não fez mais por conta que seus atacantes estavam fazendo gracinha, né? Bruno Henrique tava fazendo gracinha, só pode. Assim, aí por tudo que aconteceu, até do fato da bomba lá e tudo mais, e até da rivalidade, pra quem não sabe, Atlético e Flamengo é a maior rivalidade interestadual do Brasil. Você pode até falar Flamengo e Corinthians e tudo mais, mas se você olhar a história e dados, dá pra perceber isso, e até jogos importantes. Assim, aí fica essa situação porque a gente não sabe como o Atlético vai pro campo. O Flamengo, até que dá pra se esperar que é um time assim, eu penso até que mais leve do que tava jogando antes, por conta do título, e até que vai um pouco de sarro, assim, na cara, sabe, sobre o Atlético, por conta do que eu falei dos 2 jogos da Copa do Brasil. E agora vamos acompanhar aqui um pouco mais os times. Aqui, tem algumas mudanças né, nos times, por conta que na Copa do Brasil, nem o Daverson, do Atlético, e o Fausto Vera poderiam jogar, né, por já ter vindo de times brasileiros no meio do ano. Assim, jogou Zarate aqui, mais ou menos no lugar de Fausto Vera, e eu não lembro outra mudança. Aí aqui já tivemos mais mudanças. O time do Flamengo é até mais difícil de notar, por conta que são peças de bastante alto nível. Davi Luiz, por exemplo, entrou no segundo tempo. Fabrício Bruno a mesma coisa. Matheus Gonçalves, não lembro nem de ter jogado. Alcaraz também no banco. E aqui, se a gente for olhar até os jogadores que estão de fora para esse jogo, por conta da data FIFA, aqui. Alan, Everton Cebolinha, Vinha, Pedro, Gerson, Ortiz. Nossa, grande quantidade de jogadores do Flamengo. Só que aí a gente vê o nível do time do Flamengo. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Uma dúzia aí de jogadores machucados, um time de fora. E olha o nível dos jogadores que eles estão mandando pra dentro de campo. Esse time do Flamengo não perde pra nada desse do Atlético, não, ó. Vou pegar peça a peça, assim. Claro que o do Atlético é melhor e tal, mas o Atlético tem com força total. E o Flamengo, assim, é o time reserva, mistão do Flamengo, sabe? São os amigos do Bruno Henrique. E aqui a gente for olhar os jogadores estão fora do Atlético, claro que tem alguns jogadores. Aqui dá pra ver o Guilherme Arana, Júnior Alonso, que são titulares absolutos do time e foram para as suas respectivas seleções. A Arana vai representar o Brasil e assim, dá pra ver a diferença, né? Vai entrar o Rubens, assim, do lado, equipara-se a Matheus Gonçalves. Isso mais aqui do lado temos Scarpa, Hulk. Mesmo que Scarpa não vem jogando bem ultimamente, pra mim
Da primeira metade da temporada do Atlético, ele era o principal jogador, agora já está se invertendo essa situação. E eu achei que o Zarate poderia jogar nesse jogo aqui, sabe? No lugar ou do Fausto Vera ou do Otávio. O Fausto Vera também faz de primeiro volante. E deixar o Zarate um pouco mais avançado. Mas dá pra ver que esse time do Flamengo é bem físico, assim, bem no meio de campo. O Zarate é o mais franzininho e tal. E além de ter vindo de lesão, jogou as finais da Copa do Brasil, assim, voltando de lesão, sabe, sem ritmo algum. E por isso mostrou o futebol que não o do Zarate normalmente. Ele estava voltando de lesão, capaz de ter voltado até antes do prazo só para jogar aqueles jogos e não deu certo, porque eu sei que numa entrevista recente o técnico do Atlético falou que o Zarate, se tiver saudável, é titular absoluto do time dele. Ele voltou, não jogou bem as finais, né? Pelo time que eu falei, é bastante físico, igual do Flamengo, um dos mais do Campeonato Brasileiro. Aqui, voltou mal, entregou o gol. Eu acho que deve estar com algum psicológico ruim, ou então alguma mudança do time mesmo. Deixa eu. Onde é que olha o banco aqui? Aí não tem um banco, não. Aí é isso que tá acontecendo, sabe? Mas eu acho que o Atlético é uma incógnita. Você não sabe se ele vai chegar vindo pra todo com sangue no olho ou se ele vai chegar chorando ainda, sofrendo pela derrota, bêbado, sofrendo, escutando Marília Mendonça. Aqui dá pra ver, não sei se vocês ficaram sabendo, mas Everton vai receber uma proposta do Bahia pra sair e falar a verdade, viu? Todo mundo critica o Everton do Galo. Everson, me desculpa. Mas na verdade, eu acho que ele é o goleiro mais insubstituível do Brasil. Porque o Atlético for contratar um goleiro desse no Brasil, tem que pagar caro. Você nem acha, na verdade, né? Você não acha um goleiro com as características e o nível dele no Brasil. Tem que buscar na Europa. Buscar um goleiro na Europa é difícil assim até para outras nacionalidades. Brasileiros talvez se encontrem a partir de uns 6 milhões de euros. Aí fala assim, não é tão caro assim. Se olhar para o elenco do Atlético, o mais caro é o Zarate, que foi esse preço, entendeu? O Atlético não tem esse dinheiro nível Flamengo, assim, pode contratar o Alcaraz quase 20 milhões de euros. Se for contratar, olhar aqui qual jogador do Atlético foi caro, assim. Liang foi uns 3 milhões, Scarpa foi uns 5. Assim, se for olhar, pode até ter salários altos, como Hulk e tal, mas em valor, assim, comprado mesmo, pagado por outro clube, não são jogadores caros. Assim, e eu acho que se o Atlético vender ele, não deve vender tão caro, por conta de já ser um jogador de mais de 30 anos, e não consegue contratar todo tão barato. Eu pensaria em empurrar isso com a barriga, manter o Everson, talvez deixar o goleiro de reserva um pouco mais ponto, instar ele, sair com os pés e tudo mais, que não tá do nível do Everson, e empurrar com a barriga e pensar no futuro depois, por conta que o presente, o Atlético ainda precisa muito dele. Ou vai ter que jogar com um goleiro que não é do mesmo nível por algum tempo, até ele evoluir, porque esse goleiro do Atlético, assim, eu não lembro muito bem do jogo dos pés com ele, que é a versão para mim é o melhor do Brasil, mas defendendo, eu gostei das atuações que eu vi dele no próprio Atlético, e até quando ele foi emprestado por CSA, se não me engano, em 2020. É um goleiro que deve ter na base dos seus 25 anos, é um bom goleiro, mas ainda não está no nível do Everson. A gente pôde ver a atuação dele contra o próprio Flamengo no segundo jogo da Supercopa. Toda hora, um jogador sozinho, cara a cara com o goleiro, ele fazia milagre, milagre, milagre. Aí teve uma hora que tomou o golaço do Gonzalo Prata, que não teve nem jeito, né? Aqui, agora falando da joia do Flamengo, Everton Araújo, bastante assim, escolhido pelo Felipe Luiz, primeiro volante assim, justo, corredor e tal, brigador, do jeito que ele precisa, um jogador físico, bem na característica do técnico que ele foi moldado, hein? Do Simeone. Everton Araújo, daria certinho nesse Atlético de Madrid. É um jogador assim que precisa ser moldado, precisa de evolução, mas pela idade que tem, deve ter uns 18 a 20 anos, eu imagino, é um bom jogador, um bom prospecto para o futuro, até para a seleção. Eu acho que até que cairia assim bem nas mãos do técnico da seleção brasileira, o Dorival, mas isso é para o futuro, se o Dorival se manter. Tomara que venha o Guardiola. Então é esse o vídeo, obrigado por tudo. Mantenha-se vivo, fale alguma coisa, mostre que existe, porque se você ficar calado assim, não vai adiantar nada. Deixa o like aí, comente sua opinião que eu vou responder. Pode ser até me xingando assim pelo que eu falei, mas tudo bem. Valeu e fui.